Olá, amigos, a paz do Senhor. Um tema que inquieta os corações, a inveja. É muito complicado falar sobre isso. Honestamente falando, quase ninguém reconhece ser um invejoso. É um sentimento muito feio. Como nós seres humanos temos o pendor para o mal, muitas pessoas nutrem esse tipo de sentimento, muito embora nem reconheçam que sintam, mas pelas atitudes, pela maneira de viver, a gente percebe que são pessoas invejosas. Às vezes a pessoa fica sabendo que a outra teve sucesso num concurso, que se saiu muito bem. Aí começa a dizer: ah, mas com o dinheiro que ela tem, com os cursos que ela faz, até eu poderia passar. Ou então, quando a pessoa é muito bonita e está recebendo elogios, a outra diz assim: ah, mas também que estampo de plástica que já fez, tem que estar jovem mesmo. E não são só esses exemplos. No plano espiritual, até mesmo dentro das igrejas, há pessoas que são acomodadas, não querem trabalhar na obra, têm talentos, mas se escondem e ficam colocando defeitos nas pessoas que estão trabalhando, que estão com o coração sincero na obra, estão sempre achando algum motivo para duvidar da sinceridade do seu coração, da presença dela junto a Deus. Então, isso não acontece só entre familiares, entre pessoas comuns. Até no céu, onde não havia ainda o pecado, essa inveja aflorou através de Satanás, que queria ser maior que Deus. Não existe inveja santa, porque o que é profano não pode se juntar com o que é sagrado. Isso não combina. E também o pecado não tem cor. Por que que a inveja teria? É um sentimento maligno que deve ser combatido. E com o Espírito Santo de Deus, com a presença dele em nós, porque qualquer tipo de pecado, nós necessitamos da presença do Espírito Santo para nos fortalecer, nós vencermos o pecado. No céu, Satanás quis ser maior do que Deus. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra. O orgulho de Satanás, o seu esplendor, ele passou pelo seu orgulho a se julgar tão importante, a se julgar tão superior, que ele não aceitou que Deus estivesse acima dele. Então, o orgulho, ele leva à inveja, vai acabar num abismo, um abismo sem fundo. Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, pedindo direção do Espírito Santo, para que esses sentimentos tão destrutivos não tomem conta de nós, não tomem conta do nosso coração. Satanás não invejou somente a Deus. Quando ele foi mandado para a terra, com a terça parte dos anjos malignos que perderam a batalha contra os anjos do Senhor, ele invejou Adão e Eva na criação. E ele não suportava ver a harmonia entre esse casal, a alegria deles, Deus encontrando com eles na viração do dia, tudo que ele perdeu, ele via aqui na terra. Então ele levou Eva a pecar e também fez com que Eva levasse o pecado e oferecesse ao seu companheiro. E ele aceitou, porque Deus nos deu liberdade de ação, liberdade de escolha para escolher qual caminho deveriam seguir. E eles escolheram o pior dos caminhos, que é o caminho do mal. Eles foram expulsos do paraíso. Essa passagem ela está em Gênesis 3, 4 a 6. E continua: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, caso o fruto, se abrirão os seus olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e que seu fruto era agradável. O fruto do pecado sempre é agradável aos olhos. Então, a tentação, ela vem disfarçada em coisa boa, porque se ela viesse com a sua própria expressão, a sua verdadeira expressão, não seria aceita. Sempre há uma dissimulação de Satanás. Por isso que as pessoas escolhem
pecar, porque no princípio tem um sabor de mel e depois vem o amargume, porque nenhum pecado traz sucesso, nenhum pecado traz felicidade, mesmo que pareça no princípio, mas o final de tudo é a morte espiritual, que é a pior das mortes. A inveja é um desses pecados. Nós temos que nos livrar dela sempre que reconhecermos, se reconhecermos que temos este pecado, nós temos que pedir a ajuda do Espírito Santo para nos fortalecer e vencer este mal. Caim invejou Abel. Essa passagem está em Gênesis 4:8. Por que Caim atacou o seu irmão e o matou? Por pura inveja, os dois foram oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Pelo menos deveriam ser agradáveis. Abel era pastor, então ele escolheu entre o rebanho o que tinha de melhor. Uma ovelha sem manchas, sem nenhum machucado, uma ovelha perfeita, a melhor que ele tinha, e ofereceu em sacrifício ao Senhor. Caim, ele era lavrador, escolheu não o melhor que ele tinha produzido na terra. Deus não se agradou. Falou com ele da sua insatisfação e da sua alegria pela oferta de Abel. Ele não aceitou. E por pura inveja, ao invés de ele matar a inveja dentro de si, com Deus ele poderia resolver esse problema. Ele preferiu eliminar o irmão. E até hoje a inveja tem matado. É um mal do qual nós devemos nos livrar. Jacó invejou a Esaú, porque Deus tinha planos maravilhosos para Jacó. Ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Mas Deus, ele tem a forma dele, a maneira dele, o plano dele que é perfeito para realizar a sua vontade na nossa vida. Mas muitas vezes lançamos mãos de atalhos e esses atalhos causam maldição, causam infelicidade. E foi isso que sua mãe, Rebeca, cujo filho predileto era Jacó, fez. Ela quis um atalho para que a primogenitura que pertencia ao irmão Esaú ficasse para Jacó. E arquitetou todo aquele plano que nós conhecemos. Ela interferiu nos planos de Deus e não deu certo. Jacó teve que deixar a família e ir fugido para a casa do seu tio Labão. E ficou por lá mais ou menos 20 anos. E nunca mais viu sua mãe, porque quando ele retornou, Rebeca já havia morrido. Todo pecado tem consequência. Jacó cobiçou a progenitura do irmão. Ele tomou a bênção do irmão. Ele foi embora e nunca mais viu sua mãe. Isso foi um castigo muito grande para os dois, porque ele era o filho predileto de Rebeca, como Esaú era o filho predileto de seu pai. Dentro de sua mãe havia duas nações. Eram os dois gêmeos, mas ela não quis que o plano estabelecido por Deus, da maneira que Deus queria, se cumprisse. Por isso que todas as pessoas sofreram. Quando há inveja e há alguma represália ou alguma antecipação, a consequência vem, porque nada fica sem a paga, nada fica sem um resultado. Raquel invejou Lia. Isso está em Gênesis 30, versículo 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Porque a inveja que ela sentia da irmã de ter dado filhos ao seu marido, porque ele tinha essas duas mulheres, depois ele teve também as duas concubinas, a inveja era muito grande, porque só ela havia sido amaldiçoada com a esterilidade, porque naquele tempo ser estéril era considerado uma maldição, e ela não se conformava, ela não aceitou que era a realidade. E quando ela fala, senão eu morro, realmente ela falou com uma tristeza muito grande e também com uma inveja sem medida, porque na verdade, talvez ela quisesse muito mais ter os filhos para aplacar essa inveja que ela sentia do que realmente de ser mãe. A força com que ela disse essas palavras dá a entender que o sentimento era muito maior do que simplesmente ser mãe de filhos.
Os irmãos de José o invejaram. Está em Gênesis 37, 3 e 4. E Israel amava José mais do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo que seu pai o amava mais que todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Eles tiveram inveja porque aquele filho era muito amado, porque era filho do seu amor maior, que era Raquel. Ele tinha um amor especial, muito mais do que amava Lia. Ele era o filho predileto de Jacó. E ele não conseguia esconder isso de seus filhos, ele não conseguia dissimular. E fez uma túnica muito linda, de várias cores. Quando os irmãos viram aquilo, eles não aceitaram, e a inveja cresceu no coração deles. Primeiro, o mau sentimento acontece no coração, depois chega a vias de fato. 37, 20. Vinde, pois, agora e matemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será de seus sonhos. Porque ele havia tido 2 sonhos que mostravam a superioridade dele sobre os irmãos no futuro. O que aconteceria com ele, que os irmãos o haviam de honrar. E eles não entenderam, como o próprio pai também não entendeu e questionou. Isso foi motivo de uma inveja muito grande. Além do amor do pai ser maior pela pessoa dele, ainda havia os sonhos que eles não aceitavam, e eles sentiram uma inveja infinita. E por isso que eles arquitetaram esse plano de matá-lo. Então, nós já conhecemos o final dessa história. Outra inveja que Satanás teve aqui nesta terra foi de Jó, porque Jó era temente a Deus. Ele era o homem mais rico do Oriente e era uma pessoa que vivia uma vida reta. E Satanás, ele foi questionar a Deus e disse: Jó, ele te serve porque ele tem tudo, ele não precisa de nada. Ah, se ele não tivesse o que ele tem, ele não te serviria. Deus dá permissão para que ele tocasse na vida de Jó. Ele só não podia matá-lo, mas podia tocar na saúde dele, na vida dele, na família dele, como de fato foram mortos, né, num vendaval, seus 10 filhos. Ele perdeu todas as riquezas, perdeu a saúde, e sua mulher, ao invés de ajudá-lo, ainda falava que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. E ele passou por muito sofrimento por causa da inveja de Satanás, que nele não há nada de bom, só há malignidade, só há vontade de matar. E ele mata, rouba e destrói. E isso ele fez com Jó. Mas no final, tudo que Jó tinha foi restabelecido, porque ele era amado por Deus, era um servo querido do Senhor. Então respondeu Satanás: porventura teme Jó a Deus debalde? A obra de suas mãos abençoastes, e o seu gado tem aumentado. Estende tua mão em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Ele queria destruir Jó, para que Jó também abandonasse a Deus, maldissesse a Deus, como ele se rebelou contra Deus. Mas Jó, apesar de tudo, apesar de todo questionamento que ele fez na presença de Deus, ele jamais amaldiçoou o nome de Deus. Ele jamais falou contra Deus. Ele sempre honrou ao Senhor. Miriam e Arão invejaram Moisés, porque Moisés conversava com Deus, Deus falava com ele face a face. Os irmãos acharam que eles também deveriam ter essa liberdade com Deus, essa intimidade com eles. E essa inveja, ela ficou muito clara quando eles a demonstraram. Moisés havia casado com uma mulher cusita, era uma mulher estrangeira. Eles já não devem ter gostado muito dessa atitude de Moisés, porque ela não era do povo de Deus. E isso aborreceu aos irmãos. Deus ouviu que eles reclamavam de Moisés. Quando uma pessoa está insatisfeita com a outra, porque está invejando alguma coisa nela, qualquer motivo serve para que fale mal desta pessoa, para que invente motivos, ou com os motivos que tem, sejam usados para falar
como se justificando esta inveja. E, na verdade, eles nem sabiam que era uma inveja, porque eles tinham também esse direito, e não era assim. E Deus disse: boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Resultado disso, Miriam ficou leprosa. E quando o irmão Arão viu aquilo, praticamente, com as palavras que ele disse, ele estava se penitenciando diante de Deus, e ele foi poupado. Mas Miriam, ela foi coberta de lepra, dos pés à cabeça. Ela ficou com a pele toda esbranquiçada. E como a lepra era altamente contagiosa, ela ficou 7 dias afastada lá do arraial. E o arraial parou em favor de Miriam. E todos lamentavam. Depois de 7 dias, ela foi reconduzida ao arraial. Nós estamos percebendo tudo que a inveja faz, tudo que ela causa entre famílias, entre colegas de serviço, entre as pessoas. Quando é uma pessoa distante, no caso, um artista, uma celebridade, ela pode ter tudo que ela quiser, ela é honrada, ela é admirada, ela é imitada. Mas quando é alguém próximo, que alguém conhece, aí já é mais complicado. Nós vemos pela internet, nas redes sociais, quando alguém fala de uma miséria, de alguma coisa ruim, a solidariedade é muito grande, isso é bom, não é que seja negativo, mas quando alguém conta algum sucesso, alguma coisa conquistada, às vezes até, como quase sempre é com dificuldade, há muita resistência, muitas pessoas leem e nem se manifestam, porque é muito mais fácil estar solidário para muitos na tristeza do que na alegria, do que nas conquistas e na vitória. Saul inveja Davi. 1 Samuel 18, versículos 7 e 8. As mulheres foram ao encontro do rei Saul, dançando e cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Se deu a mim somente milhares e a Davi 10 milhares, que lhe falta, senão o reino? Passou a persegui-lo para matar, por pura inveja. Então ele admirava Davi no princípio, mas quando ele temeu, perdeu o seu reino e viu que era uma pessoa especial, uma pessoa com muitas qualidades, uma pessoa abençoada por Deus, Saul não suportou e começou a persegui-lo para matá-lo. Com uma lança, ele, na sua casa, ele atirou contra Davi. Mas Davi se esquivou. Davi era esperto, um homem acostumado com os perigos, porque ele era um pastor de ovelhas e ele era acostumado a desvencilhar-se de animais e também com a proteção de Deus, de seus inimigos. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não o fez e mostrou para Saul que essa oportunidade aconteceu, mostrando um pedaço do manto que ele havia cortado enquanto ele dormia numa caverna. Saul invejava Davi, mas Davi nunca invejou Saul. Pelo contrário, ele estimava e o honrou até o fim. Então nós temos que refletir sobre a inveja. Nós temos que pedir a Deus se há esse sentimento mal em nós, se há qualquer raiz desse sentimento, aliás, de qualquer sentimento maligno e ruim. Nós temos que estar sempre na presença de Deus e pedindo que nos livre desse mal, porque se vivemos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os princípios que a Bíblia, que é o nosso manual de conduta, nos mostra e nos ensina, nós seremos felizes e teremos condições de fazer outras pessoas felizes. Neste mundo, teremos aflições, mas a maior felicidade é a paz no coração, essa paz que somente Deus dá. E uma pessoa que sente inveja, que tem inveja do seu semelhante, jamais sentirá essa paz, porque sempre ela estará de olho no que os outros têm. Nunca param para ver o tanto que Deus a tem abençoado, tudo que ela tem recebido de graça, porque na verdade nós não merecemos nada. Tudo que temos é de graça, é pela bondade, é pela misericórdia de Deus que as temos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Amém. Que assim seja. Amém.